Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Química. Vamos agora dar continuidade aos nossos estudos de Química Orgânica. Vamos falar agora das funções orgânicas e dos hidrocarbonetos, tá? Antes de nós começarmos a falar dos hidrocarbonetos em si, nós vamos falar um pouco o que são as funções orgânicas, tá? Primeira coisa que vocês precisam entender é que função orgânica é diferente de grupo funcional, tá? Função orgânica é exatamente a função que tem as características do composto, do componente. E grupo funcional é o grupo que vai dar a característica dessa função orgânica. No caso da função orgânica álcool, seu grupo funcional é a hidroxila ligada a carbono saturado. No caso de um aldeído, nós temos a metanoíla, que é isso aqui, ó. C-OH na extremidade. E no ácido carboxílico, a carboxila, C-OH, tá? Essa é a diferença entre o que é uma função orgânica e um grupo funcional. Quando a gente vai fazer as nomenclaturas dos compostos orgânicos, como nós vamos ver mais à frente, a gente precisa ter em mente os prefixos que são utilizados para essa nomenclatura. Os prefixos que serão utilizados para essa nomenclatura, eles estão de acordo com a quantidade de carbonos que você vai ter na sua cadeia principal. Então, se você tem um carbono na cadeia principal, o prefixo met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5, pente. E aí, do 5 em diante, você vai seguir nomenclaturas semelhantes ao que a gente faz quando vai dar nome aos polígonos, tá? Por exemplo, se você tem um polígono de 5 lados, pentágono. Então, um composto orgânico de 5 carbonos, prefixo inicial pente. Um polígono de 6 lados, hexágono. Se você tem um carbono uma cadeia carbônica de 6 carbonos, prefixo hex, tá? E assim por diante. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que na sua cadeia existem apenas átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Não tem nenhum outro átomo diferente de carbono e hidrogênio, tá bom? Então, nos carbonos, eles podem ter uma cadeia aberta, eles podem ter cadeia fechada e não aromática ou uma cadeia aromática, tá bom? A gente viu na aula anterior essas definições dos tipos de cadeia carbônica. Quando eu falo da cadeia aberta, elas podem ser alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos. Nas cadeias que são fechadas e não aromáticas, os ciclanos ou cicloalcanos e os ciclenos ou cicloalcenos. E as cadeias aromáticas, que também são hidrocarbonetos, né, que são os próprios aromáticos. Então, falemos dos alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos saturados. Observa aqui, ó, que entre os carbonos só existe ligação simples. A fórmula geral para um alcano é CnH2n mais 2, onde esse N indica a quantidade de carbonos que está presente nessa cadeia. Um exemplo, determine o número de átomos de hidrogênio presentes em uma cadeia com 35 átomos de carbono. Pois bem, pessoal, qual que é a fórmula geral para os alcanos? CnH2n mais 2. Se eu tenho 35 átomos de carbono, em todos os lugares que aparecem a letra N, eu vou substituir pelo valor 35. Então, CnH2n mais 2, substituo todas as letras N por 35. Então, ó, C35, H é 2N, então é 2 vezes 35 mais 2. E aí nós temos a fórmula final, que é C35H72. Portanto, uma cadeia que tem 35 átomos de carbono vai possuir 72 átomos de hidrogênio. Para a gente fazer nomenclatura para os alcanos, a gente vai utilizar prefixo mais ano. Prefixo é aquele que a gente viu bem no início da aula, tá? Met, et, prop, but, pent, tá bom? Para a gente fazer essa nomenclatura, primeiro nós precisamos identificar
a quantidade de carbonos na cadeia principal. Vamos identificar a quantidade de carbonos na cadeia principal, ó, 1, 2, 3. Então, ó, identificamos aqui a quantidade de carbonos na cadeia principal. E aí a gente vai fazer prefixo para 3 carbonos, prop. Como é um alcano e só tem ligações simples, a terminação é ano. O nome do composto abaixo é propano. Quando a gente fala em nomenclatura, a gente viu na aula anterior que as cadeias carbônicas elas podem ser normais ou ramificadas. Quando eu tenho as ramificações, essas ramificações elas também têm uma nomenclatura. E elas são feitas a partir da quantidade de carbonos. Normal. O que vai diferenciar é o seguinte, a terminação, tá bom? Você vai ver o tanto de carbonos que tem no seu radical. Se tem um carbono prefixo, met. E a terminação para radical, que é il. 1, 2 carbonos, et. E a terminação de radical, que é il. Prop para 3 carbonos e a terminação il. Beleza? Então, aqui são as nomenclaturas para alguns radicais. Quando eu vou fazer a nomenclatura de um hidrocarboneto ramificado, eu vou ter o seguinte. Primeira coisa que você faz é a nomenclatura do radical, depois o prefixo e depois a terminação ano. Então, identifica a cadeia principal, determina a quantidade de carbonos na cadeia principal e aí sim você identifica os radicais. Por último, você faz a nomenclatura. Então, ó, nosso exemplo 3, escrever a nomenclatura do composto abaixo. Primeiro, identifica a cadeia principal. Identificamos a cadeia principal. Vamos determinar a quantidade de carbonos na cadeia principal. Lembrando que a gente já tinha visto na aula anterior que a cadeia principal é sempre aquela cadeia que tem maior quantidade de carbonos. Identificamos a quantidade de carbonos da cadeia principal. Agora vamos identificar o radical. Olha ali, o radical é o CH3. A gente viu na tabela anterior que esse CH3 ele tem um nomezinho específico, né, que é o metil. Então, eu vou ver qual é a posição que esse radical se encontra. O radical, ele tá no carbono de número 2. Então, primeiro eu indico a posição do radical, depois eu dou a nomenclatura do radical, mais o prefixo, mais a terminação ano, tá? Então, fica 2, que é a posição do radical. Conseguem visualizar aqui, ó, que ele tá no carbono de número 2. E aí, para você fazer essa contagem aqui, ó, dos carbonos, lembra que você sempre tem que deixar o menor valor para o carbono onde está o radical, tá? Então, 2-metilpropano. Os alcenos são hidrocarbonetos insaturados que possuem uma dupla ligação. Sua fórmula geral é CnH2n, onde, assim como nos alcanos, o N representa o número de carbonos. Se ela tem apenas uma ligação pi, então fica claro que ela tem apenas uma ligação dupla. Novamente, na cadeia a gente tem 35 átomos de carbono. Fórmula geral, CnH2n, onde N é o número de carbonos. Substituímos o N pelo total de carbonos, que é 35. Então, 35 vezes 2, porque é 2N, temos um total de 70 átomos de hidrogênio. A cadeia possui 70 átomos de hidrogênio. Então, pessoal, o que eu quero demonstrar aqui para vocês é o seguinte. Para você determinar a quantidade de hidrogênios de uma cadeia, não precisa você desenhar a cadeia inteira. É só você saber a fórmula geral dos hidrocarbonetos e aplicar a fórmula, lembrando sempre que N é o número total de átomos de carbono, tá? Para fazer a nomenclatura de alcenos, você vai fazer semelhante ao que nós fizemos para os alcanos. Prefixo, só que aí a gente vai trocar a terminação. Para os alcanos era ano, para os alcenos, eno. Então, identificamos a cadeia principal e aí a quantidade de carbonos nessa cadeia. E numeramos a cadeia a partir da extremidade que estiver mais próxima da insaturação. Então, vamos escrever a nomenclatura do composto. Primeiro, a gente identifica a quantidade de carbonos na cadeia principal. Identificamos a quantidade, temos 7 carbonos. Observa, pessoal, em verde, a gente tem
o início da insaturação aqui, ó, da dupla ligação no carbono 3. Então, a gente começou a contagem aqui, ó, pela direita. Cada cantinho dessa extremidade, lembrem-se, é um carbono. Quando a gente começa a fazer a contagem aqui pela esquerda, nós temos a insaturação saindo do carbono 4. Observa que assim, a insaturação inicia no sentido da sua contagem, tá? Então, aqui, ó, em vermelho, ela tá entre o carbono 4 e o 5. Em verde, ela tá entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, esse valor aqui é menor. Nós vamos utilizar a numeração que está em verde. Identificamos a cadeia principal, fazendo essa contagem a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, nós temos, ó, 7 carbonos, utilizamos o prefixo ept, mais 3, porque é a posição onde inicia a insaturação, mais a terminação eno, ept 3-eno. Essa é a nomenclatura oficial, tá, pessoal, da IUPAC. Hepteno seria a nomenclatura antiga, onde você coloca o número, onde aparece a insaturação, na frente e depois faz normal, hepteno, nomenclatura antiga. Pela nomenclatura original IUPAC, esse número oficial IUPAC, esse número ele tem que aparecer no meio. Numeramos a cadeia principal, observa a nossa numeração, ó, com 7 carbonos, com a cadeia principal identificada ali, ó. Porque se você fizer a contagem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui tem 7. Quando você tem 7, é a mesma quantidade em linha reta, ou fazendo uma, vamos chamar de curva, sua prioridade é sempre a cadeia que tiver em linha reta, tá bom? Lembra que a gente precisa sempre manter a ordem de prioridade para insaturação com o menor número, tá? Aí a gente identifica os radicais, lembrando lá daquela tabela do início, se são 2 carbonos ligados um ao outro fora da cadeia principal, et de 2 e a terminação il de radical, tá? Então, etil. Observa que nós temos 2 radicais do tipo etil, ó. 1, 2. Então, para fazer a nomenclatura, ó, a gente vai identificar a posição dos 2 radicais. O primeiro tá no carbono 4, ó, 4,5. Por que 5? Porque o outro radical etil tá aqui, ó, no carbono 5. Então, 4, 5, di, porque você tem 2 radicais iguais, 1, 2, de etil, ept, porque são 7 carbonos, 3, porque a insaturação sai do carbono 3 para o carbono 4, e a terminação de alceno, eno, 4,5 de etil, ept 3-eno, 4,5 de etil, ept 3-eno. Quando eu falo dos alcenos, são insaturações de dupla ligação, eu também posso ter alcadienos. O que são esses alcadienos? São hidrocarbonetos que possuem 2 duplas ligações. Sua fórmula geral é CnH2n-2 e a sua nomenclatura é semelhante à dos alcenos. Vai diferenciar apenas que no final, ao invés de colocarmos o eno, a gente vai ter um dieno, tá? Então, ó, identificamos a cadeia principal, assim como fizemos nos alcenos. Identificamos os radicais. E aí a gente faz a nomenclatura, tá? Aí nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observa que a gente usou a prioridade de quem? Da insaturação. Menor número para insaturação. Carbono 1 e carbono 4. Tá? No carbono 5... E aí, pessoal, observa que na hora de você fazer a nomenclatura aqui, para colocar os radicais, quando você tem radical diferente, você precisa seguir ordem alfabética, tá? Não é colocar de qualquer jeito. Então, ó, M, E. Aqui ficaria, ó, 5...
metil, 3 etil, hexa 1,4-dieno. Tá certo isso? Não. Por quê? Porque a gente precisa seguir a ordem alfabética. E pela ordem alfabética, quem que vem primeiro? A letra E ou a letra M? A letra E. Então, o nome desse composto corretamente seria 3-etil, 5-metil, hexa 1,4-dieno, tá? Os alcinos, eles possuem insaturação de tripla ligação. Essa tripla ligação, que também é uma insaturação, é que vai dar a nossa característica para o hidrocarboneto alcino. A fórmula geral para os alcinos, observem que ela é semelhante à de quem? Que a gente viu agora há pouco, dos alcadienos, CnH2n-2. Mais uma vez, N é a quantidade de carbonos que está presente na estrutura, tá? Para fazermos a nomenclatura dos alcinos, também semelhante ao que nós já estávamos fazendo até agora há pouco para os alcanos e para os alcenos. Prefixo mais a terminação. No caso dos alcinos, a terminação é ino. Mais uma vez, identificamos a quantidade de carbonos na cadeia principal, numeramos a cadeia carbônica, a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Nosso exemplo, tá aí a cadeia numerada, numeramos a cadeia. Como não tem ramificação nenhuma, essa é a cadeia principal. But 1 ino. Lembram, né? O 1 aí, que é o número que indica a presença da insaturação, deve aparecer sempre no meio da nomenclatura. But, porque são 4 carbonos. 1, porque está saindo a insaturação no primeiro carbono. E a terminação é ino, porque é um alcino. Quando eu tenho um alcino que é ramificado, mais uma vez o mesmo esquema. Radical, numeração do radical deve vir primeiro, lembrem-se disso, tá? Depois prefixo, depois a terminação ino. Então, identificamos a cadeia principal, numeramos o carbono da cadeia principal, dando prioridade sempre para a extremidade que estiver mais próxima da insaturação. Identificamos o radical e a nomenclatura. Primeiro o número, depois o nome do radical, depois o prefixo, posição da insaturação e a terminação de alcino, que é ino. 5-metil, hept 2 ino. Pessoal, finalizando a parte de hidrocarbonetos de cadeia aberta, a gente inicia agora os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Cicloalcanos nada mais são do que hidrocarbonetos saturados, que só possuem ligações simples e apresentam-se na forma de cadeia fechada. Sua fórmula geral é CnH2n, semelhante à fórmula dos alcenos, onde N é igual à quantidade de carbonos. Para fazer a nomenclatura, sempre vai iniciar com a palavra ciclo. Por quê? Porque a cadeia é fechada. Mais prefixo, mais a terminação ano, porque é saturado. Numeramos a cadeia principal. Como não tem insaturação, não tem ramificação, não tem grupo funcional, é só uma cadeia de hidrocarboneto fechada, a gente pode numerar de qualquer posição, porque é um ciclo, tá? Então, aqui no caso, nós temos uma cadeia fechada de 6 carbonos. 6 carbonos, o prefixo é hex, mas a terminação ano. Como a cadeia é fechada, a gente vai iniciar com a palavra ciclo. Ciclo hexano. Outro exemplo, só que agora ramificado. Observa que como aqui a gente tem uma ramificação, precisaremos fazer a nomenclatura de forma que, ao numerarmos essa cadeia fechada, consigamos ter os menores números possíveis para as ramificações, tá? Então, nós temos aí, aqui é um metil, lembram? CH3. Aqui também é metil CH3 e aqui também é metil CH3. Como nós temos 3 radicais metil, nós precisamos usar aquele prefixozinho antes do nome do radical, que indica a quantidade, no caso, tri. Então, ó, 3, trimetil, ciclopentano. 3. Por que 1? Porque no carbono 1 eu tenho 2. Eu tenho 2 radicais metil no carbono 1. Então, eu tenho que identificar os dois. 3,
porque no terceiro carbono eu tenho um metil. Então, 1,1,3, trimetil. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Pente, porque são 5 carbonos. E ano, porque é um ciclo alcano. Então, 1,1,3, trimetil ciclopentano. Cicloalcenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada que possuem insaturação de ligação dupla. Numeramos a cadeia principal. Nesse exemplo, agora, nós temos um cicloalceno ramificado. Numero a cadeia principal de forma que o menor número inicie próximo da insaturação, para ela ficar com o menor número possível. 1, 2, 3, radical na posição 4. Então, primeiro indico a posição do radical, nomenclatura do radical, depois a nomenclatura da cadeia. 4, metil, porque isso aqui é um metil. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Pente, porque são 5 carbonos. 1 aqui da posição da insaturação e eno. Coloquei das duas formas, pessoal, ó, com o número e sem o número. Os nossos aromáticos são hidrocarbonetos que apresentam o anel benzênico. Sua fórmula geral é CnH2n menos 6. Lembrando que N é a quantidade de carbonos. Para fazer a nomenclatura, você vai utilizar uma nomenclatura de radical, ou seja, com a terminação -il, mais o nome benzeno no final. Então, aqui, ó, anel benzênico, tá vendo, ó? Aromático, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Característica do benzeno, 3 duplas ligações alternadas. E aqui o seu radical. Nomenclatura, numeramos a cadeia com o menor número possível para ramificação, nesse caso, metil, e o nome do composto é metilbenzeno. Outro exemplo, lembrando, como vimos anteriormente, devido ao efeito de ressonância que ocorre dentro do anel benzênico, esse anel ele pode ser representado com esse círculo aqui no meio, tá? Numeramos a cadeia, identificamos os radicais, nomenclatura, 1 metil, 4 isopropil, benzeno. Mais uma vez, venho lembrá-los de colocar em ordem alfabética, ó. Tá certo? Não, não está certo. Deveria ser em ordem alfabética. 4 isopropil, 1 metil, benzeno. Quando a gente fala dos aromáticos, existem as nomenclaturas do tipo orto, meta e para, tá? Para esses aromáticos que tiverem radicais nas posições 1, 2, 1, 3 ou 1, 4. Coloquei aqui esse X como se aqui fosse a posição número 1, tá? Então, ó, 1 e 2, você tem orto. 1, 2, 3. 1 e 3 é meta. 1, 2, 3, 4. 1 e 4 é para. Não importa se você faz essa contagem para a direita ou para a esquerda, tá? Sempre que for na posição 1, 2 é orto. Sempre que for posição 1, 3 é meta. Posição 1, 4 é para. Então, nesse exemplo aqui, vocês têm 1, 2 de metilbenzeno. Também poderia escrever orto de metilbenzeno. No outro exemplo, vocês têm 1, 3 de metilbenzeno. Também poderia escrever meta de metilbenzeno. Aqui a gente tem 1, 4 de metilbenzeno. Poderia ser para de metilbenzeno. A nomenclatura que vocês estão vendo aí com o chileno é a nomenclatura usual, tá? Não é a IUPAC. Orto chileno, meta chileno e para chileno.